Olá, querido, graça e paz. Eu quero falar com você hoje rapidamente sobre 7 motivos pelos quais Jesus ressuscitou dos mortos. 7 motivos pelos quais Jesus não está no túmulo, a tumba está vazia e ele está sentado à direita de Deus nos céus. O primeiro motivo pelo qual Jesus ressuscitou, porque este é o fundamento da nossa fé. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, ou seja, é tudo em vão, porque é a ressurreição de Jesus que nos dá uma esperança transcendente, que nos dá uma vida além desta vida. A Bíblia diz que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, ou seja, é a morte de Jesus com a sua ressurreição que nos faz ter uma esperança transcendente, que ultrapassa essa vida. E por que isso é importante? A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 9, se com a boca confessares que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, serás salvo. Observe que um dos requisitos da salvação não é apenas crer que Jesus morreu, que ele foi Senhor, mas também crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Willmington compara o Evangelho a um triângulo. E um triângulo, como você sabe, obviamente, tem 3 lados. A base, os 2 lados de cima, um ao lado do outro. Então, a base seria o nascimento de Cristo. Um dos lados seria a morte de Cristo e o outro lado seria a ressurreição de Cristo. O nascimento de Cristo é a nossa base, porque se Cristo não tivesse nascido, nós não teríamos nenhuma condição de ter nenhuma outra coisa. A morte de Cristo é a efetivação da nossa salvação e a ressurreição de Cristo é a segurança da nossa salvação. Então, primeiro de tudo, Jesus ressuscitou dos mortos, porque esse é o fundamento da nossa fé. O que distingue o Evangelho de qualquer outra tipo de manifestação de crença que existe no mundo é que em todas as outras religiões, embora o Evangelho não seja religião, mas vamos colocar como se fosse, o Evangelho é o reino de Deus, vamos colocar como se fosse uma religião. O que distingue o Evangelho das outras demais religiões é que os líderes de todas as religiões do mundo morreram e estão mortos. Agora, o fundador, a base, ou a razão do Evangelho morreu, mas ao terceiro dia rompeu os grilhões gelados da morte e ressuscitou. A segunda razão pela qual Jesus ressuscitou é o testemunho dos primeiros cristãos. Sim, o testemunho dos primeiros cristãos. Vamos começar aqui pelos apóstolos. Por que você acha que Pedro, que era um homem tímido, a ponto de negar a Jesus 3 vezes, por que você acha que em Atos capítulo 2 ele vai trazer uma mensagem tão ousada, tão corajosa, se ele tivesse acreditando numa mentira, que ele tivesse a consciência que ele mesmo inventou? Ninguém nunca vai expor à risca sua própria vida por uma mentira que não vai trazer benefício nenhum. Isso é uma prova cabal de que Cristo ressuscitou. Um outro exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, que era uma pessoa elogiada no seu meio, mas agora ele vai deixar de perseguir a igreja de Cristo e vai se tornar uma pessoa perseguida por abraçar a fé no Cristo ressurreto. Por que isso? Porque ele acreditou que Jesus de fato havia ressuscitado dos mortos, até porque ele teve uma experiência pessoal com Jesus registrada em Atos 9. Uma prova também poderosa disso é a igreja primitiva. Como crentes enfrentaram leões, como crentes foram expostos a covas, crucificados, mortos, despojados dos seus bens, como eles iriam entregar a vida deles por uma coisa que eles sabiam que era uma mentira. Isso só poderia ser verdade, porque eles tinham a consciência que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. O terceiro motivo pelo qual Jesus ressuscitou dos mortos é a manifestação do seu poder na vida daqueles que nele creem. Sim, a manifestação do poder de Cristo. Vamos começar aqui pela igreja.
Mateus 16, Jesus falou: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. A igreja é uma das maiores demonstrações de que Jesus está vivo, porque a igreja não foi edificada sobre o homem, a igreja foi edificada sobre a pedra de esquina, que é o próprio Cristo. Ele é a verdade que sustenta a igreja. Veja, quantos séculos já se passaram e a igreja está de pé. O Império Romano perseguiu a igreja, tantos outros impérios no mundo inteiro. O comunismo perseguiu a igreja e a igreja está de pé. Sabe por quê? Porque aquele que sustenta a igreja está vivo. Aquele que sustenta a igreja se manifesta no meio dela, nela e através dela. Também nós vemos a manifestação desse poder na vida daqueles que creem. Como podemos provar que Cristo está vivo? Não há maior testemunho para mim atualmente do que ver quantos alcoólatras que a família já não aguentava mais, dava como caso perdido e foram libertos do poder do álcool. Quantas pessoas presas no vício, no crack, com a família destruída, tudo acabado, e você vê Deus mudar, Deus transformar, porque esse Cristo que está vivo não é apenas uma ideia de alguém que está vivo, é uma pessoa agindo na minha vida, na tua vida. Quantas pessoas agora assistindo esse vídeo e foram libertos do tráfico, foram libertos da prostituição, tiveram um encontro verdadeiro com esse Jesus, tiveram sua família restaurada, foram curados de enfermidade, tiveram sua vida prosperada, se tornaram prósperos, porque pessoas que estavam na miséria, e a verdade do evangelho trouxe prosperidade, trouxe crescimento. Por quê? Porque é a manifestação do poder do Cristo vivo. Uma outra prova de que Cristo está vivo, ou melhor, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, é porque Jesus ressuscitou dentre os mortos como uma manifestação e demonstração do poder de Deus. E eu paro um pouquinho para te explicar isso aqui. No Antigo Testamento, Deus vai se orgulhar, Deus vai se glorificar de muitos feitos, mas um especial Deus chama a atenção: o fato dele ter libertado o povo de Israel do Egito. A forma como ele libertou 10 pragas, abriu o mar, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, durante 40 anos, maná caindo do céu, roupa não envelhece, água sai da rocha, codorniz. E isso é um dos maiores feitos de Deus, e por vários lugares na Bíblia Deus cita isso como prova, demonstração do seu poder. Agora o Novo Testamento Deus vai usar uma outra coisa como manifestação ou demonstração da capacidade do seu poder. A maior demonstração do amor de Deus é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior manifestação do amor de Deus. Jesus ter sido entregue por nós naquela cruz. Agora, a maior demonstração do poder de Deus é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a força do seu poder, o qual manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Por que Jesus ressuscitou dos mortos? Demonstração do poder de Deus. A ressurreição de Cristo é uma forma de Deus demonstrar a capacidade dele de vencer qualquer coisa. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 11, vai dizer: se o Espírito que daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Oh, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu poder. Em quinto lugar, logo, você vai encontrar muitas outras razões além dessas 7 que eu vou colocar aqui. Mas em quinto lugar,
Por que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Por que Jesus ressuscitou do morto? Em quinto lugar, por causa de uma tipologia bíblica. Veja, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 20, que Cristo é as primícias. Cristo é as primícias. O que Paulo quer dizer, o grande apóstolo, quando ele diz Cristo as primícias? Você vai ter que ir para o que está escrito na Bíblia. Observe uma coisa, quando você pega Levítico, capítulo 23, você vai encontrar as festas judaicas, as celebrações, as solenidades. E de cara você vai encontrar 3 festas. Número 1, você vai encontrar a festa da Páscoa. Número 2, festa das primícias. Número 3, festa do Pentecostes. Essas 3 festas eu quero destacar. Você sabe que essas festas judaicas, elas eram um tipo de Cristo. Elas fazem parte da tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? O que são tipos? São figuras, eventos, pessoas que do Antigo Testamento que apontam profeticamente para Cristo, para a obra de Cristo, ou para algum evento em particular da vida de Jesus, e isso você vê claramente no Novo Testamento. Por isso o escritor hebreu, no capítulo 10, vai dizer que isso era sombra das coisas que haviam de vir. Isto é, a sombra da minha mão, ela dá para você ter a ideia dos 5 dedos, mas você não vai ver a unha, você não vai ver a tonalidade de pele, ou seja, aquelas coisas elas apontavam para coisas superiores que até ali, aquele momento, não havia sido revelada, mas haveriam de ser revelada no momento oportuno. Então vamos lá, na Páscoa, todos nós sabemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, e através do seu sangue somos libertos da morte eterna e da escravidão do pecado. Agora, vinha uma segunda festa logo após a Páscoa. Sabe qual é? É porque quando nós falamos da Páscoa, logo nós ligamos depois a festa do Pentecostes. Mas antes do Pentecostes, logo em seguida a Páscoa, tinha uma outra festa chamada Primícias. O que era a festa das primícias? O nome já diz primícia. O que é primícia? Melhor parte primeiro. Na primícia, o povo de Israel separava a primeira parte de sua colheita. Isso era logo junto à Páscoa, logo no meio ali da festa dos pães asmos. Eles pegavam a primeira parte da colheita e levavam ao sacerdote, que movia aquele molho de cevada e apresentava diante de Deus. O curioso é que essa primeira parte da colheita dos grãos, eles não podiam comer, eles não podiam beber, eles não podiam fazer nada, usufruir daquela colheita sem que primeiro eles apresentassem a primeira parte a Deus. E por que Cristo é chamado das primícias dos mortos? Primícias dentre os mortos. Por quê? Porque Jesus é o primeiro, assim como era a primeira parte da colheita era apresentada a Deus logo após a Páscoa, Cristo é o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. E assim como o sacerdote movia o molho perante o Senhor, assim Deus, através do seu Espírito Santo, levantou Jesus dentre os mortos. Faço questão de citar para você Romanos 1, capítulo 1, versículo 4, que chama o Espírito Santo de Espírito de vida e de ressurreição. Romanos 8, versículo 11, repito de novo o texto para você, que diz assim: se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo vivificará vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E o Pentecostes, que era 50 dias após a festa da primícia, eles levavam a segunda parte dessa colheita. E o que aconteceu lá em Atos 3, quando o Espírito desceu na festa de Pentecostes? Houve uma grande colheita, porque na primeira parte, na primícia, levava só a primeira parte. Já no Pentecoste, eles levavam a outra parte da mesma colheita. Ou seja, quando o Espírito desce, nós somos feitos semelhante a Cristo. Só que Cristo é a primícia. O primeiro que ressuscitou dos mortos para nunca mais voltar. Porque todas as pessoas da Bíblia que ressuscitaram morreram de novo. Jesus foi a primeira pessoa de toda a Bíblia, de toda a história, que ressuscitou da morte para nunca mais voltar para ela. Antes ele é Senhor sobre a morte. Oh, louvado seja o Senhor por essa grande verdade. Bom, em sexto lugar, por que Jesus ressuscitou dos mortos? Isso aqui é fenomenal. Por quê, pastor Ash? Por causa do seu grandioso poder.
E eu quero destacar isso em 4 subdivisões. Primeiro, porque Jesus é o autor da vida. Atos 3, versículo 15, chama Jesus de príncipe, noutra versão, autor da vida. Como é que a morte iria vencer aquele que é o autor da vida? Tudo existe por causa dele, gente. A Bíblia diz em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus é o autor da vida e a morte jamais iria conseguir vencer o autor da vida. Segundo lugar, porque Jesus ressuscitou sobre a morte. Isso é por causa do seu poder, porque Jesus é a própria vida. Ele não é apenas o autor da vida, ele é também a própria vida. Que coisa poderosa. O Salmo de número 36, versículo 9 vai dizer: pois em ti está o manancial da vida. Jesus falou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que ele falou, o que ele falou em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que declaração poderosa! Jesus é a própria vida e a morte jamais iria conseguir vencer o autor da vida. Jamais, jamais. Jesus é a própria vida. Em terceiro lugar, por que a morte não teve poder sobre Jesus? Por que ele tinha autoridade sobre a morte? Em terceiro lugar, você precisa lembrar que a morte tinha poder sobre o pecado. Você lembra da ordem de Deus para Adão? No dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. E quando Adão comeu, a morte entrou no mundo. Por quê? Porque Adão desobedeceu. Jesus nasceu perfeito e nunca desobedeceu a Deus. A Bíblia diz, aquele que nunca conheceu o pecado, nunca se achou engano na sua boca. Então, como é que a morte teria poder sobre aquele que não tinha pecado? Jesus era perfeito, ele não tinha pecado. Logo, a morte não tinha domínio, poder sobre ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados, mas ele não tinha pecado. É por isso que a Bíblia vai dizer em Atos 2, 24, Pedro vai dizer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, solto ante as ânsias da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. A morte não podia deter aquele que não tinha pecado. O Salmo 16, versículo 10 diz que Deus não deixará o meu corpo na sepultura e não permitirá que o teu santo veja a corrupção. E em quarto lugar, nessa subdivisão que eu falei da autoridade de Jesus, ninguém tinha poder para tomar a vida dele. Quando ele estava diante de Pilatos, João 18, Pilatos fazendo perguntas e Jesus quieto, Pilatos falou, por que tu não me responde? Tu não vê que eu tenho poder para te condenar ou para te soltar? O que Jesus respondeu? Nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Agora em João 10, Jesus fez uma declaração poderosa, eu encerro com essa aqui, falando da autoridade de Jesus. Ele diz o seguinte, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ninguém a tira de mim, eu a dou de mim mesmo e tenho poder para tomá-la de volta, e este mandamento eu recebi de meu Pai. Ninguém tinha poder para tomar a vida daquele que é o autor e a própria vida. Oh, que declaração poderosa de Jesus. Aleluia. Ele tem poder sobre a sua vida. Ele deu e ele tomou de volta, porque ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Em último lugar, já disse, tem várias outras que alguém pode dizer, mas eu separei essas 7. Por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Sétimo lugar, Jesus ressuscitou dentre os mortos para ver o resultado de seu trabalho. Imagine alguém que trabalha, constrói uma casa e não pode usufruir dela. Imagine alguém que está no exterior trabalhando, mandando recursos para sua família e morre sem ver sua família. Não é terrível? E isso
de modo algum podia acontecer com Jesus, porque Isaías 53 diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Ele verá. Jesus iria ver o resultado do seu trabalho, daquilo que ele fez. Só que o profeta Isaías, está falando do Cristo que veio sem aparência, em formosura, e morreu naquela cruz por nós. Só que esse mesmo Cristo que morreu naquela cruz, morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá. E hoje ele tem a recompensa quando ele olha para você que acredita, para você que crê, para você que procura se guardar do pecado, para você que louva, que adora, que se mantém fiel. Ele olha do céu e diz: valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. E esse Jesus breve voltará para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, que você saiba que o nosso Cristo está vivo e está com você e está comigo, como diz uma certa canção, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A sua fé está viva, a sua esperança está viva, porque a minha esperança, a tua esperança é Cristo ressurreto. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz.